Ainda sobre meio antrópico e sobre dinâmica populacional, é muito importante, às vezes, conhecer os deslocamentos populacionais diários, semanais e sazonais nas áreas de estudo, resultante de atividades como recreação, trabalho, educação e outros, além dos fluxos migratórios, né, que as populações exercem para suas atividades, né? Identificando a intensidade com que essas migrações são feitas, se elas têm uma origem regional, se qual que é o tempo de permanência no município, quais são as causas, né? Quais são as explicações para esses movimentos migratórios, especificando oferta de localização, trabalho e acesso. Então, todo esse tópico aqui é útil para a avaliação dos movimentos populacionais na área afetada pelo empreendimento. Outro ponto importante a afetar o meio antrópico é o uso e ocupação do solo. Então, a gente tem que caracterizar o uso e ocupação do espaço na área de influência do empreendimento, através do mapeamento de áreas rurais, urbanas, expansão urbana, mapeamento das áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e ecológico, identificar os usos urbanos, né, dessa área, considerando usos residenciais, comerciais, de serviços, industriais, institucionais e públicos, inclusive as disposições legais de zoneamento, né, as definições tratadas no zoneamento do município, né, sobre seu território, são muito importantes desde as etapas iniciais do planejamento de um empreendimento até a realização dos estudos de base. Pode ser requerido também identificação da infraestrutura de serviço, incluindo sistema viário, portos, aeroportos, terminais de passageiros e carga, rede de abastecimento de água e saneamento ambiental. Pode ser requerido a identificação dos principais usos rurais, indicando quais são as culturas temporárias e permanentes, quais os locais que são destinados a pastagens naturais e quais são plantados, né? Como a gente vê aqui na imagem, áreas destinadas à vegetação nativa, vegetação exótica, campo e área urbanizada, né? Para avaliar o nível de vida das populações afetadas, então pode ser requerido um estudo mais detalhado sobre a estrutura populacional. Então, a população, como é caracterizada a população economicamente ativa, urbana e rural. E por sexo, né? Onde os homens mais trabalham, as mulheres, né? A população ocupada por setor econômico, né? E qual parte da população está envolvida em determinado setor econômico? Como é a distribuição da renda naquele local e como ela evoluiu ao longo do tempo? Quais são seus índices de desemprego e a evolução dessas taxas de desemprego? Quais são os tipos de relação de trabalho predominantes no local e por setor econômico? Também pode ser requerido caracterizar a educação, né? Então, a educação, a saúde, os assentamentos humanos são itens que podem ser fundamentais para a caracterização do nível de vida da população. Então, em relação à educação, como é a demanda e como é a oferta de ensino na zona rural e na zona urbana? Qual é o índice de evasão, repetência, aprovação, tanto na região urbana como na rural?
Como está caracterizada a rede de ensino público e particular, né? Quais são os recursos físicos e humanos disponíveis para essa atividade de educação. Em relação à saúde, um ponto bem importante é saber o coeficiente de mortalidade geral e particularmente a infantil. E em relação aos assentamentos humanos, é bem comum a avaliação das condições habitacionais nas cidades, nos povoados e nas zonas rurais, observando variações culturais e tecnológicas na configuração das habitações e também assentamentos. Outro ponto importante para a caracterização do nível de vida é a estrutura produtiva e de serviços. Isso pode ser visto através das taxas de emprego e níveis tecnológicos por setor, né? E quais são as relações de troca entre a economia local e a micro-regional, e também com a nacional, incluindo a destinação da produção local e importância relativa. Então, de que maneira a produção local ela influencia na micro-região e até mesmo em âmbito nacional? E aqui a gente traz também a própria organização social. Em alguns cenários ela ganha bastante destaque e ela pode ser um dos itens avaliados. Então, existem forças e tensões sociais naquela área, grupos e movimentos comunitários, lideranças comunitárias, quais são as forças políticas e sindicais atuantes, existem associações de moradores, de profissões, né? Então isso pode ser importante. Não se preocupem em relação à quantidade de itens que nós mencionamos na aula de hoje para os estudos de base. A ideia aqui é que vocês tenham uma noção do quão amplo pode ser um estudo de base, mas isso de maneira nenhuma significa que todos esses pontos serão avaliados, né? Então eles serão considerados desde que eles sejam necessários para resolver, para elucidar questões importantes para aquele empreendimento, certo? Para solucionar impactos ambientais, possíveis impactos ambientais que aquele empreendimento pode gerar. Ok? Então, a ideia é que vocês tenham uma noção da amplitude desses estudos. Para mim, isso é suficiente. Ok?